Sejam bem-vindos ao seminário Introdução aos Sinais do Apocalipse. Nesse seminário nós te preparamos para chegar em Mateus 24 e compreender a pergunta dos discípulos: Senhor, Senhor, quais são os sinais da tua vinda, sendo que Jesus estava ali na frente deles, e quais são os sinais da consumação da era? Quando é que tudo isso que o Senhor está falando vai acontecer? Jesus passou 3 anos e meio ministrando, ensinando e reformulando a mentalidade dos discípulos e do povo daquela época, para que eles não perdessem o tempo da sua visitação. Nós vamos depois pegar toda essa informação e lançar para nós aqui no século 21. Qual é a mudança de mentalidade? Qual é a reformatação? Qual é o alinhamento que Deus está fazendo em nós, na nossa teologia, nas nossas caixas doutrinárias, para que nós também não venhamos a perder o tempo da nossa visitação agora na segunda vinda de Cristo? Quais são os sinais? Como é que nós, Igreja Gloriosa, nos prepararemos? Vamos embarcar nessa jornada juntos? Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ativa aí o sininho das notificações, se inscreve. E você pode nos seguir em outras mídias sociais também. E se você quiser nos abençoar, há algumas maneiras aqui embaixo pelas quais você pode fazer isso. Shalom, shalom. Qual é o contexto de Mateus 22? Para quem esqueceu, os sacerdotes estão indignados, estão questionando Jesus, como é que ele pode permitir que o aclamem, o rei? Como assim? Você deixou eles dizerem Hosana, Hosana, Hoshiana? Como assim? Você está se aclamando Deus e Messias? Você não podia deixar isso. Como assim você foi expulsar os pecadores do templo? Eles estão super indignados. E Jesus começa a contar parábolas. Em todas as parábolas desse capítulo, ele está falando em parábolas, respondendo às autoridades e ao povo que está ali ouvindo a interrogação, o interrogatório das autoridades. E resumindo, a cada interrogatório ele deixa uma mensagem. Eu preciso pagar o imposto? Dai a César o que é de César. Deus é Deus de vivos e não de mortos. São 2 os maiores mandamentos. Ama a Deus acima de tudo e o teu próximo acima. Né? Eles ficaram no ama a mim mesmo, não o próximo como a mim mesmo. Mas especialmente ele enfatiza que o Cristo precisa ser Deus. Ele precisa ser divino. Toda vez eu perco o clique, né? Do versículo 1 ao 14, nós temos uma parábola. A parábola dos convidados das bodas. É muito importante essa parábola, gente. O reino dos céus é semelhante a um rei que celebrou as bodas do filho. Perceba a ligação entre a primeira vinda e a segunda vinda nessa parábola. O reino é semelhante a um rei que celebrou as bodas do filho. Isso é o reino. O pai, o filho é Jesus. As bodas, 2 festas. Uma segunda chamar outros. Os servos obediente. Lembra da parábola do filho que foi? Disse que não ia, mas foi. O povo de Israel. Aqui você pode falar que os servos são os anjos, porque eles vão participar da colheita. Você pode dizer que os servos são os profetas, porque foram mortos. E você pode dizer que são os discípulos que vão ser enviados. Mas são filhos obedientes, seja anjo ou gente. Os primeiros convidados, as autoridades de Israel, ou pode generalizar e colocar o povo de Israel como um todo, não foram. Mas o que eles fizeram? Não é que eles só não foram. Ficaram. Que você foi convidado para precisa bater em alguém? Não quero ir, só dizer que não vai. Demência, né? Quanta. Eles não quiseram comparecer e maltrataram e mataram alguns servos enviados com o convite. E quem são os convidados? Os primeiros
Os eventos antecedentes, lembra do contexto. Jesus está falando com as autoridades de Israel que constantemente o rejeitam. E pela rejeição de uns, toda a nação veio a sofrer as consequências. O rei, irado com isso, o que ele fez? Ele envia o seu exército, no primeiro século foi na forma de Roma, para destruir Israel. Ou seja, ele enviou juízo sobre aqueles que não quiseram se casar. Depois disso, o que ele fez? Vão procurar outros convidados. Esses são gentios e remanescentes, são o que a gente vai chamar de igreja daqui para frente, porque nós temos 2 anos de convidados sendo chamados para outras bodas. Mas nessas bodas, quando chegaram os convidados, havia um homem mal vestido ali. Ele não estava vestido com vestes de louvor, de salvação, de santidade. Ele não fazia parte da noiva, do corpo, de fato de convidados. Ele foi chamado, mas não foi escolhido. E esse foi lançado em trevas. Perceba que esses sofreram um juízo, mas não foram lançados em trevas. Enquanto que da segunda leva das bodas, não podia estar nem mal vestido, que se tiver mal vestido, não tiver o espírito vivificado, não tiver passado pelo novo nascimento, vai ser lançado, não é no juízo de Roma, é no lago de fogo. Importante essa parábola, porque ela nos fala da primeira e da segunda vinda. Ela diz respeito ao reino dos céus, expandindo durante esse tempo todo de plano da redenção entre vindas. Ele fala da escatologia, mencionou o lago de fogo, você sabe que já entrou num âmbito escatológico, de segunda vinda. E sempre, como sempre, tem o tema da colheita, porque os servos vão colher e lançar no lago de fogo. Gente, muitos são chamados, tem muito simpatizante na igreja, tem muito crente nominal, tem muito sincretista, eu vou acrescentar Jesus, mais uma coisa aqui na minha mala, mais um quarto na minha casa. Mas somente os escolhidos, os que produzem fruto de arrependimento, entrarão. Serão noiva. Sério, né? E é por causa desses escolhidos que nos últimos dias o tempo da tribulação seria abreviado. Pense bem nisso. A tribulação não será abreviada pelo mundo todo, pela humanidade toda. Ela será abreviada por causa dos escolhidos. Um resumo rápido para vocês. De novo, um pouquinho mais aberto, não vou nem ler, mas Jesus foi interrogado por fariseus, herodianos, saduceus, discípulo de fariseu, e ele ensina, mas esse ensinamento aqui, para nós, é extremamente importante. Não que os outros não sejam. São, porque ele vai chamar os fariseus de tudo que você pode imaginar. É bom a gente ler e deixar ele nos chamar dessas coisas, para ver se não é. Para ver se não é um espelho para nós. Porque às vezes a gente acha que é tão... eu nunca vou ser fariseu. Quem pensa que está de pé, de novo, cuidado para não cair. Leia, deixa o Espírito Santo sondar. Diz, Espírito Santo, sonda-me, conhece-me, vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelas veredas da tua justiça. Traz o prumo, traz o alinhamento. O Messias precisa ser filho de Deus. Isso é um problema para os rabinos, apesar de estar escrito na palavra, como nós lemos hoje, e isso é um problema para os muçulmanos. O Messias deles é só profeta. O Jesus deles é só profeta, e o Messias deles, o Mahdi, também é só profeta.
Mas Deus enviou um Messias que é o próprio Deus, é o próprio Filho de Deus. Essa é a vantagem de ser Deus. Em Mateus 22, nós vemos Davi chamando o Messias de Senhor. Nós vamos abrir aquele texto da última porção de Mateus 22, a partir do versículo 41. Reunidos os fariseus, interrogou-os Jesus, versículo 42. Que pensais vós do Cristo? O que vocês acham do Messias? Ele é filho de quem? Imagina Jesus conversando com o fariseu, dizendo, o Cristo, o Messias, esse Mashiach que vocês estão esperando, de quem que ele é filho? Vamos ver se vocês conhecem a palavra. Porque eles interrogaram, e chegou uma hora que Jesus virou a mesa e falou, agora é minha vez. Eles falaram de Davi, lógico, o Messias é da casa de Davi, da tribo de Judá. Aí Jesus vira para eles e pergunta, então, peraí, como é que Davi, pelo Espírito, chamou o Messias de Senhor? Nessas palavras, disse Yahvé. Eu quero que você veja a cena. O pai está aqui, o filho, outro lado, vai. Faz de conta que ele está desse lado, ele está à direita, mas aqui ele ficou com a luz na cara. O pai fala assim, filho, assenta-te à minha direita, até que eu, Yahvé, ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se Davi chama do Messias Senhor, como é que ele pode ser seu filho também? Os fariseus, alguns devem ter estrebuchado. Ninguém podia responder. Nada. E desistiram de fazer perguntas para ele, porque eles apanhavam de Jesus com as perguntas. Vamos abrir o texto lá de Salmo 110. Disse Yahvé ao meu Senhor, o Messias, assenta-te à minha direita, à direita do Pai, até que eu, o Pai, ponha os teus inimigos, os inimigos do Filho, debaixo dos teus pés. Essa é a conversa, mais um salmo em que tem uma conversa entre o Pai e o Filho. Yahvé, o Pai, enviará o cetro a Sião, que é o Filho, dizendo, Filho, domina entre os teus inimigos. O teu povo, filho, se apresentará voluntariamente no dia da batalha. Sim, Senhor. Cadê meu cavalo? Ficou a dica, vocês entenderam? Aonde está a nossa conexão Apocalipse? Desde o ventre da aurora surgirão os teus jovens. Isso é o pai falando para o filho. Aí volta para a narrativa do salmista, ele tá vendo de fora, agora ele vai narrar. Yahvé jurou e não voltará atrás, ele não se arrependerá. E ele diz para o filho, tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor, Adonai, é Yahvé e é o Senhor. Yahvé é o Pai, Adonai, está falando de Jesus. O Senhor, à tua direita, no dia da sua ira, despedaçará os reis. Yahvé, o Senhor à direita de Yahvé. Ele, o Messias, o Senhor, julga entre as nações, enche-as de cadáveres, despedaçará cabeças ou líderes ou autoridades por extenso território. A primeira ou segunda vinda? Segunda vinda. No caminho beberá do ribeiro, da fonte, da herança. E, portanto, levantará a sua cabeça. Olha que lindo. A palavra nahal, substantivo, que é usada para rio, ribeiro, fonte, torrente, corpo d'água, ela vem do verbo que significa herdar, tomar posse da herança e possuir.
No caminho para a segunda vinda, ou no caminho para o juízo, para o cerco, para libertar Jerusalém do cerco, Apocalipse 19, ele beberá da sua herança. A herança de Jesus. Qual é a herança de Jesus mesmo? Continua. As nações. As nações são a herança de Jesus. E ele levantará a sua cabeça, a sua liderança, a sua autoridade e cumprirá essa palavra. Agora eles voltam no texto lá de Mateus 22, eles voltam no contexto, ele está se chamando de Deus, aquele que Davi ou Salomão viram uma conversa entre Deus e Deus, mas será que ali já não estava a dica? Qual é o problema aqui? A interpretação rabínica é que o filho é a terra, é o povo de Israel. E aí fica escondida debaixo de mais um pouco de entenebrecimento mental e de caixas doutrinárias totalmente deturpadas, a realidade da identidade do Messias. Está acabando, prometo. Não é tremenda a palavra do nosso amado? Não é linda? Todas essas parábolas, elas estão expondo a incredulidade da casa de Israel e a podridão dos líderes. E olha do que Jesus chama os caras. Gente, não é pouca porcaria, não. Olha, de hipócrita para baixo. Condutor de cego, insensatos, sepulcros caiados, o sepulcro pintado de branco por fora, mas que dentro só a graça. Iníquos, imundos, raça de víboras, serpentes, e olha esse, filhos do inferno. E eles tentaram matá-lo várias vezes, mas não conseguiram, porque não era a hora. Podiam tê-lo apedrejado como Paulo depois fez com Estevão. Aquilo não era uma coisa incomum naqueles dias. Ele confronta não só os líderes, mas o que os líderes representam e o que os líderes ensinam, as tradições, os sofismas, as falsas doutrinas da sua época. Essa geração de líderes hipócritas não só mataria, açoitaria, perseguiria e crucificaria os profetas, sábios e escribas que morrer, ele já está profetizando que ele vai enviar. E que eles vão perseguir e vão matar os enviados depois dele. Mas, assim como nós vemos no episódio com Pilatos, quase que eu falei Pilates, porque é uma boa ginástica, né? No episódio com Pilatos, eles mesmos lavaram suas mãos, mas Jesus já profetizou aqui que o sangue deles, todo o sangue justo derramado sobre a terra, sobre essa geração incrédula. E de novo Jesus se lamenta por Jerusalém. Profetiza que essa casa ficará deserta. Mais uma profecia que bate, que anda junto com a figueira se secando. E aí no fim ele diz assim: não me vereis mais, Jerusalém. Não me vereis mais, povo de Israel. Até que Jerusalém diga, lá na segunda vinda, porque vocês ainda vão me ver de novo, mas somente daqui a 2000 anos, quando vocês disserem Baruch Haba Bashem Adonai. E hoje nós temos um remanescente glorioso. Eu recebo notícia da Tikva todo dia, ela vai para a rua todo dia, com palavras de conhecimento. Ela é evangelista por chamado, por excelência. E ela não é a única. Eu conheço pelo menos 2 evangelistas que são evangelistas, são judias, não nasceram lá, fizeram aliá. Uma do Marrocos e a outra. Não, a Tikva nasceu lá. Mas que são
Israel, remanescente de Israel, enviadas a Israel. E todos os dias sentem forte esse chamado. Aonde elas vão pelas praças, pelas ruas, fazem ceias nas suas casas e convidam para que os perdidos ouçam a palavra da salvação. Não chamam os crentes, que nem a gente. Não, chamam os perdidos. Para que eles venham a conhecer o seu Messias. O destino de Israel e o destino do templo em Israel é ser casa de oração para todos os povos. Resumo do capítulo 20 ao capítulo 23. Aprendemos que no reino dos céus há uma hierarquia, há justiça. A figueira foi seca, mas voltará à vida. Mas, gente, pelo amor de Deus. Desculpa, posso falar? Depois você tira essa parte. Faltam 10 minutos. Será que vocês conseguem ajudar a gente ter um seminário gostoso até o fim? Será que vocês entenderam que vocês atrapalham todo mundo daí para frente? Aprendemos que a figueira Israel, ela será seca, mas ela voltará a florescer. E em Mateus 24, nós veremos que ela já está florescendo. Jesus é a pedra angular, ele é o Messias, ele é o Senhor de Davi, apesar de ser raiz de Davi. E nós agora entendemos claramente pelas parábolas de Jesus que o plano da redenção tem duas vindas. É um Messias que se manifesta na terra duas vezes. Vamos declarar, acrescentar. Nós recebemos esses últimos 3 capítulos. Quem é Jesus nos evangelhos? Vamos juntos? Jesus é Filho de Deus, Filho de Davi, Filho do homem, Cristo Messias, maior do que o templo, Senhor do sábado, bom pastor, Rei de Israel, pedra angular, reino dos céus, Criador, Deus. Faltou o cabeça da igreja. Amém? E vocês continuam falando. E faltam só 10 minutinhos. Eu acho que vocês podem esperar. Não é por mim que vocês têm que orar, é por vocês. Pelo respeito que vocês não estão tendo, nós estamos quase terminando. Se for questão de vida ou morte, tem lugar lá dentro onde vocês podem fazer barulho. Reino do Pai, que é o reino do Filho do Homem. Resumo de tudo que nós recebemos nesses 23 capítulos. Nós aprendemos a respeito das dimensões do Espírito. Há uma autoridade e domínio que Jesus ele exerce por todas as dimensões do Espírito e da terra. E ele vem demonstrando esse domínio e essa autoridade por meio de milagres, sinais e maravilhas, demonstrando um reino que está próximo. Ele está lá, ele é o reino, mas ele diz, está próximo o reino dos céus, porque eu ainda preciso morrer e abrir essa porta, que sou eu, para que vocês possam acessar o meu reino, ter acesso à árvore da vida. Nesse momento, eu vim trazer espada na terra, mas paz no reino do meu Pai, que vocês vão ter acesso. E esse reino é vindouro, e ele será inaugurado no dia do juízo, que é ou 1 semana, ou 3 anos e meio, é a tribulação, ou a grande tribulação, ou o dia das batalhas finais. Tudo isso é dia do juízo, inaugurando o mundo vindouro, o milênio, pela consumação da era. Então ele consuma uma era, inaugurar a outra, estabelecendo um novo padrão de justiça, que ele já veio ensinar agora, mas que será a lei da terra quando ele voltar, no reino do milênio, quando os céus descerem.
Ele nos lembra sempre que nós temos destinos eternos e que haverá uma última colheita que estabelecerá esse destino, a colheita dos santos, a colheita dos ímpios, o destino eterno no lago de fogo, o destino eterno na Nova Jerusalém que desce para a terra. O reino foi expandido para os gentios, não é somente para o povo de Israel. Eles haviam esquecido que era para os gentios também, e nós vemos isso quando vem a mulher e Jesus fala para ela, mas os cães não. Ela fala, mas os cães também querem as migalhas. E ele falou, puxa, a sua fé. E aí nós vemos as pequenas demonstrações do reino sendo enviado, sendo expandido para os gentios, para o restante da humanidade. A figueira foi, mas ela volta, e ela já está aqui, apesar de ainda termos um tempinho aí. Um dos sinais principais de Mateus 24 é a figueira. Novamente temos o acesso à vida eterna, não só na alma, no espírito, mas no corpo também. Existem requisitos. Eu quero a vida eterna, mas eu preciso tem requisitos. Para eu poder ver o reino e entrar no reino, eu preciso nascer de novo. João 3. Existe uma realidade de regeneração, na resposta que ele deu para os saduceus, e há um governo que ele estabelecerá acima de todo e qualquer governo. Nessa dispensação, nessa era, ou na próxima, ele será o governo principal acima de todos. O tema recorrente de eternidade por meio das colheitas. Os anjos vêm colher, reunir no celeiro, mas há anjos que vão colher e lançar no fogo. Eu acho que os dois aí estão lançando no fogo, né? Um é anjo e o outro é servo, à la parábola. Posso? Jesus realizou em todas essas capítulos, ele realizou maravilhas, curas e libertações, ele exercitou, demonstrou o domínio sobre a criação, acalmando a tempestade, multiplicando alimentos. Ele demonstrou ter autoridade sobre as dimensões. Ele demonstrou mover-se no poder do Espírito. Ele diz que ele vem no seu reino e na glória do seu Pai. Ele diz que a igreja é detentora das chaves do reino e que a igreja é o governo do reino que está na outra dimensão até que ele venha. Será que a gente tem exercido esse governo de forma adequada? Como a gente obedece a Deus que a gente não pode ver, se a gente não consegue ter um mínimo de respeito e obediência por aqueles que a gente pode ver? Desculpa, tenho que falar. Você tem patrão, você tem professores, tem família, pais. Como você exerce a obediência aos líderes e autoridades que Deus nos deu? Se não podemos obedecer aos que vemos, por um tempo curto, relativamente, podemos ouvir e obedecer ao Pai? Aí entra a questão dos fariseus. Não posso comer nem trabalhar no sábado. Como é que eu honro os meus pais? Ah, você diz que você não honra seus pais. Você honra seus pais, mas você dá a sua oferta, que era para eles, no templo, falando que é para o sacrifício no templo, enquanto seus pais passam fome. Pai amado, nós somos o seu governo nessa terra até a tua vinda e nós não temos acertado a marca, não temos acertado o alvo. Mas, Deus, ajuda-nos, Senhor,
Ajuda-nos a vencer as batalhas que o Senhor tem colocado diante de nós. Ajuda-nos a amar, respeitar, obedecer a Ti, Senhor, ouvindo a Ti, Senhor. Ensina-nos a Te ouvir. Nós temos as chaves do reino. A gente nem sabe, às vezes, como usar essa chave, Deus. Mas usa-nos. Ensina-nos a usar as chaves do reino. Ensina-nos a usar a autoridade que o Senhor nos deu, para que as portas do Hades não prevaleçam. E as vidas que deveriam estar entrando no seu reino escorram para o Hades. Ensina-nos como usar as chaves, as armas, as ferramentas que o Senhor nos deu, os vasos. Enche, Senhor, de unção. Enche de sabedoria, de conhecimento, de honra, para que nós possamos te devolver, te entregar a recompensa que o Senhor merece por ter morrido naquela cruz por nós. Queremos ser o teu corpo aqui na terra, um corpo santo, imaculado, limpo, puro, cheio de poder, cheio de amor. Sela, Senhor, essa palavra em nossas vidas. Tu que és a pedra angular, o Cordeiro de Deus, a pedra de esquina, o Messias, Deus homem, homem Deus, Emanuel, Deus conosco aqui na terra para salvar. Yeshua, te amamos, te louvamos, declaramos a ti, Senhor, o nosso louvor, a nossa fidelidade.